funciona? Muita gente me pergunta se tarô dá certo. Realmente ver as coisas, mas isso dá certo mesmo? Olha, para quem lê tarô há tanto tempo, especialmente, e ouvir isso, né, a gente fica assim, tipo, claro que dá, né? A gente explica com todo amor e carinho que a gente tem dentro do coração. Porque assim, existem muitas pessoas que me perguntam por curiosidade, porque querem realmente saber, querem entender. Existem pessoas que acabam perguntando num climinha de deboche, numa coisa, mas a gente é educado com todo mundo, né? Pelo menos é o que a mamãe ensinou, é o que a Deus espera que a gente faça. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o tarô. Vou falar do meu ponto de vista, vou falar a minha ótica de quem já lê tarô há bastante tempo, tá? Então, cada um pode ter uma conotação diferente, ou uma interpretação, ou falar do seu próprio jeito. Para mim, o tarô é uma viagem para dentro de si mesmo, sabe? É uma busca de autoconhecimento. O tarô, na verdade, ele foi feito, pelo menos na minha visão, para ser um instrumento de autoconhecimento. Não somente um oráculo que prevê o futuro, ou que vai te dizer sobre o passado, se você foi traída ou não, ou se você será traída. Porque, tipo, 90% das pessoas que me procuram para falar de tarô, para perguntar ou para se consultar, o foco é sempre o amor. Não que não seja uma coisa importante, mas as outras áreas acabam ficando em segundo plano e o autoconhecimento acaba nem entrando na conversa, né? A evolução espiritual e o porquê e as missões de vida, basicamente esse assunto nunca é tratado. Então, assim, o tarô ele é uma viagem, tá? Tanto dentro mesmo dos arquétipos, tá? De autoconhecimento, uma viagem de autoconhecimento, como para quem lê e para quem estuda, e deveria ser também para quem se consulta, tá? É claro que a gente entende que quem se consulta está indo lá realmente procurar, ansioso por uma resposta, por uma tranquilidade, né, por uma palavra de calma. Claro que eu entendo. Mas ainda há muita gente que conhece tarô, por exemplo, e só vê esse foco oracular, e não o foco do autoconhecimento, que é muito importante. Tanto que tarô, para ser tarô, gente, tem que ter os 78 arcanos, tá? 78 lâminas ou cartas, tá? Se não tem 78 cartas, não é tarô, é oráculo, é baralho, é qualquer outra coisa, mas tarô tem que ter os 78 arcanos. A palavra arcano, ela significa mistério, segredo, e é como a gente chama cada uma das cartas, ok? Nós temos 22 arcanos maiores, ok? E os 56 arcanos menores, que representam as cartas da corte e os naipes, os números, né, que vocês estão acostumados, copas, ouros, paus e espada, ok? Só que isso, claro que no tarô tem uma conotação totalmente diferente do que você pode conhecer como um naipe de carta comum por aí, ok? Totalmente diferente. Cada tarô, existem inúmeros tarôs, tá? Todos acabam levando para o mesmo caminho e significando a mesma coisa. Mas a história de cada arquétipo, de cada desenho, digamos assim, para ficar mais fácil, ela pode mudar. Por exemplo, eu utilizo muito o tarô mitológico. O tarô mitológico é baseado na mitologia grega. Então, vamos supor, os 22 arcanos maiores, que na verdade temos a carta do louco, né? Isso em todos os tarôs, tá, pessoal? A carta do louco, ela nos representa a viagem do louco, de nós mesmos, do ser humano, pelas outras 21 cartas dos arcanos maiores, tá? Que representam os desafios, os obstáculos, as vitórias,
tá? De cada acontecimento na nossa vida. Então, por exemplo, eu uso muito o tarô mitológico. Ele é baseado na mitologia grega. Dessa forma, por exemplo, a carta da Imperatriz é representada por Deméter, a deusa Deméter. Okay? A carta da Sacerdotisa é representada por Perséfone, filha de Deméter. Então, é dentro da conotação, da história, da mitologia grega. Já o tarô egípcio, ele vai ter outros tipos de arquétipos, outras figuras importantes representando esses arcanos, mas o foco central, a simbologia e as características, os significados das cartas acabam sendo os mesmos, ok? Então a carta do louco, ela pode ser representada por diversas figuras mitológicas de vários panteões diferentes, mas ela sempre vai representar a nós mesmos nessa viagem que é a vida, ok? Então, já que nós somos essa carta do louco na viagem pela vida, isso mostra pra gente o quê? Que nós temos esse autoconhecimento a ser buscado, nós podemos encontrá-lo nas tiragens de tarô, nas consultas de tarô, não apenas para saber do futuro ou de outras pessoas, mas para aprimorar a nós mesmos, para que a gente entenda mais sobre a gente, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter êxito nas nossas particularidades, especialmente espirituais, ok? Então, se você está começando agora a se interessar por um oráculo, o tarô no caso, procura ver especialmente sobre essa ótica do autoconhecimento. E se você quiser cursar conosco, nós também temos curso de tarô no nosso site do SOS Wicca, ok? Em breve teremos um curso focado e completo, mais complexo, tá? Mas muito mais interessante também, sobre tarô mitológico, que é o que eu mais adoro. Mas já temos o início de um curso que já vai dar uma boa base para vocês no nosso site. Então, está se interessando por um oráculo? É o tarô? Então procura ver por essa forma de autoconhecimento primeiramente, para que você possa entender melhor e passar depois isso melhor para o seu consulente, para a pessoa que você está lendo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho sobre o tarô, e em breve eu volto com mais coisas e mais assuntos para vocês. Tem um tema e quer mandar pra gente e que eu fale sobre ele?